Eu vou apresentar aqui para você, sem delongas, a nossa convidada. Depois eu volto, depois que eu apresentar ela para você, eu volto para dar uns recadinhos aqui para você e entrarmos no tema de hoje. Que tema forte. Seja muito bem-vinda, a Railka, que está aqui conosco. Muito obrigada por ter aceito o convite, esse desafio. Obrigada a vocês pelo convite. É uma alegria poder participar desse momento, né? Gente, a Railka, ela é escritora, tá? E ela, junto com o marido, ela trabalha no Ministério Pure Life, né? Pure Life Ministries. Olha só que legal. Daqui a pouco você vai entender um pouquinho mais o que é esse ministério. Eu admiro muito, acho fantástico. Admiro demais o ministério. E eu quero que você saiba um pouquinho mais, porque quem sabe, né? Você esteja precisando aí participar ou precisa de uma orientação, né? Através desse ministério, que é um ministério transformador de vidas, né? Amém. É um ministério transformador de vidas. Então, com certeza, fazer toda a diferença. Depois você vai ver o livro da Railka. Eu sei que você vai pensar, eu quero o livro. Calma que ela vai dar todas essas informações para você. Nós vamos entrar aqui num tema que é sensível, né, Railka? Por que esse tema, a gente, quando fala sobre isso, a gente já fica assim, nossa, assim, é aquele tema de impacto, né? Porque você diria assim, nossa, esse tema é sensível por causa disso, porque mexe muito com a mulher, né? Demais, não só com a mulher, né? Eu diria com o cônjuge traído, porque muitas vezes acontece do homem ser traído. Mas, especialmente assim, eu diria para a mulher, por causa, na chamada até do podcast, quando eu gravei, eu falei do senso de singularidade. E tem um curso maravilhoso, né, da Universidade da Família, que é a Mulher Única. E lá vai falar sobre essa questão do senso de singularidade. Sempre foi plano de Deus que a mulher fosse única para o seu marido. E isso é o que é mais afetado quando ela é traída, quando ela é... Às vezes nem a traição, vamos dizer assim, propriamente dita, mas o acesso à pornografia, quando ela sabe que o marido está vendo pornografia, ou seja, ela não se sente suficiente para ele. Isso ela já sente como se fosse uma traição, e é uma traição, né? Porque Jesus, ele disse que se nós apenas olhássemos com os nossos olhos, né, e desejássemos, nós já estaríamos cometendo adultério, quando ele está falando, né, para os homens. E claro que para nós mulheres também, mas então por isso que é tão doloroso às vezes só de imaginar. E geralmente quando a gente pensa sobre isso, se a gente não viveu a situação, eu pelo menos pensava dessa forma antes de lidar com a situação. Você pensa assim, eu não perdoaria, eu não daria conta, eu iria embora. Mas o que diz a palavra de Deus? O que Deus diz? Como Deus quer que nós reajamos diante dessa situação? E é mais ou menos isso que eu quero, de repente, conversar com as mulheres presentes nesse momento, os homens também, né? As que estão assistindo a gente. Sobre como lidar com o coração despedaçado, né? Ao saber de uma situação como essa. Então, porque realmente é um tema que é sensível e de suma importância para a vida dos casais, para a vida da mulher, do homem, né, que já passou por essa situação, e como agir, como fazer biblicamente, como reagir diante de uma traição, o que, nossa, né, é algo assim. A Railka estava falando agora, né, dizendo assim, como que vai ser a pessoa, se acontecer comigo, eu não sei como é que seria. Eu tenho muitas vezes esse pensamento, meu Deus, eu não sei, Senhor, só o Senhor para restaurar. Eu penso que é só o Senhor para dar graça e a restauração, porque se não for a mão do Senhor, é muito difícil, né? Porque as memórias ficam... A gente não tem como deletar, né? A nossa memória. Pois é. Eu pensava dessa forma, né? E quando a gente pensa sobre isso, no que diz respeito ao que Deus fala sobre as nossas transgressões, nossos pecados, que Ele lança, né, no lago do esquecimento. Aí como você vai esquecer uma traição? Aí a verdade é que você não esquece. Mas eu entendo que isso
é uma metáfora que Deus está falando, mas ele também não esquece. A questão é que é uma memória curada. Não é mais uma memória dolorosa, dolorida, né? Como uma cicatriz, por exemplo. Não sei se você consegue ver. Sim, eu tenho uma no meio da minha mão também. Olha só, Aqui, eu ó. peguei alguns pontos. Eu sei exatamente o que aconteceu naquele dia. Eu Não foi também. legal e tal, mas hoje eu Não dói. toco, não dói. E hoje eu falo sobre isso, de certa forma, às vezes até rindo e brincando. Por quê? Porque está curado no meu coração. E certamente não foi obra minha, né? Foi obra do Espírito Santo de Deus. Ele realmente, assim, curou a ferida da dor da traição no meu casamento, curou o coração do meu marido também no que diz respeito a essa questão. E tem até uma mensagem do pastor Cote, não sei se vocês já ouviram falar, pastor Marcos de Souza Borges, que é da Jocum, né, Almirante Tamandaré, e ele vai falar sobre isso, que você vai perceber que você conseguiu perdoar de coração, que você chegou, finalizou o seu processo de perdão, quando essa memória, você já consegue até fazer piada do que aconteceu. Mas não é fácil chegar nesse lugar. E eu achei assim, muito legal essa comparação que você fez da cicatriz, né? Porque a cicatriz é uma marca, tá ali, né? Mas ela foi totalmente curada e por Deus, porque a gente não tem o poder de um golpe desse, um corte desse. Não somos nós que fazemos com que esse corte cicatrize, né? Foi a mão do Senhor que foi ali fechando, e a cicatriz ficou, a gente lembra como foi, mas nada não fere mais, né? Não dói. Isso então... são feridas físicas, mas a questão da traição, do abandono, da rejeição, são feridas na alma. Que é mais difícil ainda, né? Exatamente, mas é possível a restauração. E tem uma frase também de um filme que eu ouvi, que, né, é muito forte para mim: o amor deixa marcas. E quando a gente pensa sobre isso, né, inclusive no filme estava falando sobre as marcas deixadas no corpo de Jesus, né? O amor deixou marcas, tanto que quando ele foi se apresentar a Tomé, que duvidava da sua ressurreição, que era ele mesmo, ele mostrou as cicatrizes, olha, as marcas nas minhas mãos, nos meus pés, no lado, né? Quando ele foi ali ferido pela lança do soldado que estava conferindo se ele já tinha morrido quando ele estava na cruz, né? Então o amor deixa marcas. E o que eu posso dizer, né, sobre esse tema, sobre tudo que eu vivi, que para a glória de Deus, né, hoje eu sou mais feliz do que antes da traição. Mas como se deu isso? Como eu cheguei nesse lugar? Toda cura e restauração, a gente precisa entrar nesse lugar de plena confiança em Deus, né? Não é fácil. O divórcio, a traição, o divórcio, claro, seria, vamos dizer assim, um fim trágico, um aborto desse casamento, né? Porque o casamento foi feito, como disse Deus, né? Que o que ele uniu, ninguém separe. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, vai dizer, né? Que a morte é a única coisa que vai separar um casal, né? Que deve separar um casal. Então, o divórcio é um aborto desse casamento, né? Não está sendo como Deus planejou. E certamente a ferida do adultério vamos dizer assim, a ferida mais mortal para um casamento, para chegar ao ponto de virar um divórcio. E essas questões, a traição, o divórcio, é como um luto mesmo, né? Como você realmente lidar com uma perda, com uma grande frustração, uma grande decepção. E dependendo, vamos dizer, da sua história de vida, muitas vezes aquela mulher, aquele marido, né, aquela pessoa que foi traída, ela já vem de uma história de traumas relacionados a isso no casamento dos pais, né? Viu o pai ou a mãe que traiu também, já é uma dor relacionada à sua família de origem. Isso era o meu caso. Aí tem também, quando você já passou por isso, de repente, num relacionamento anterior, isso é mais um agravante. Quando você viveu situações, por exemplo, de abusos na sua infância, juventude, isso também pode ser um agravante. Quando, de repente, como foi também o meu caso, né? Eu descobri que eu estava casado com um homem compulsivo sexual, que era um abusador. Então, de repente, eu vítima de abusos, acabei casando com um abusador. E, então, havia muitos agravantes. E isso vai, com certeza, né, tornar ainda mais difícil a situação. Mas algumas coisas podem tornar mais fáceis. Por exemplo, quando você não descobre a traição,
no meu caso, né, o meu marido voluntariamente me procurou, constrangido pelo Espírito Santo, e me pediu perdão, me confessou e me pediu perdão. E eu creio que isso facilitou bastante, né? Porque é muito mais difícil, eu acredito, né? Você descobrir uma traição e muitas vezes confrontar a pessoa e a pessoa não confessar, negar, e você ter provas e a pessoa tá ali negando. E muitas vezes não dá fruto do verdadeiro arrependimento ou não querer mudar, né? No meu caso, para a glória de Deus, o meu marido, ele estava quebrantado, estava arrependido, me pediu perdão. E por mais que eu tivesse dificuldade de perdoar, ele se posicionou no sentido de reconquistar mesmo, né? A minha confiança, a minha admiração e restaurar a nossa história, o nosso casamento. Nosso processo de cura e restauração como casal durou aí 4 anos. Uau, 4 anos. 4 anos para finalizar. Só que assim, eu não saí de casa, por mais que eu me sentisse tentada a realmente sair, porque eu, enfim, é muito doloroso, né? Mas é como eu tô falando, a minha história é uma, né? E a de outras pessoas sempre há, vamos dizer assim, né? Diferenças. Por exemplo, né? Muitas vezes a pessoa é abandonada, é rejeitada, é trocada por outra pessoa. Mas em toda e qualquer circunstância, se nós estivermos totalmente na dependência de Deus, confiando nele, entregando, né, uma palavra que eu recebi antes de vir para cá, foi muito interessante, né? O Senhor fala comigo, né, sobre esse tempo que eu vou ter. E Deus me fez lembrar de Provérbios 3, 4 e 5, que vai dizer, né? Confie no Senhor de todo o seu coração, não se estribe no seu próprio entendimento, né? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E eu acredito que foi isso que aconteceu. E essa mensagem, eu entendo que na verdade, Deus queria que eu passasse para o público que está ouvindo, né? Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se estribe no seu próprio entendimento. Que às vezes a gente quer agir com a nossa força, com a nossa justiça própria. E a gente acaba agravando a situação, né? Às vezes a gente quer se vingar, mas a vingança, ela pertence a Deus. Não nos pertence. E é interessante que o padrão de justiça de Deus é graça e misericórdia para os que se arrependem, né? No mesmo texto onde está escrito, né? O que foi dito, Jesus falando para os ouvintes, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você apenas olhar e desejar, você já cometeu adultério no seu coração. Nesse mesmo texto, Jesus ele vai dizer, o que vos foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo, se você apenas xingar o seu irmão, você já o matou no seu coração. Então, ali eu entendi, né? Porque eu cheguei para Deus e disse, já que a solução é alguém morrer aqui, Senhor, me mato, então mata ele. Eu não quero mais o casamento. Mas eu percebi que eu também estava em pecado, né? Quando eu chego, eu quero tratar a situação com, vamos dizer assim... Se fosse a justiceira. A justiça própria, né? E porque o nosso padrão de justiça, também está escrito em Isaías, é trapo de imundície. Então, a gente precisa realmente confiar no Pai. E Ele prometeu para mim, Ele me deu palavras. Antes do Paulo me confessar, é interessante. Paulo, ele era um crente domingueiro, né? Que ia no culto só nos domingos. E, às vezes, eu até ficava feliz de vê-lo cultuando, porque ele era muito quebrantado, chorava e tal. Mal sabia eu que era... Por causa de muita culpa que ele sentia, né? Quando eu imaginava as coisas que ele fazia, né? Até que ele me confessou e eu entendi o porquê daquele choro e tal, né? Mas Deus me deu uma palavra quando eu disse, Senhor, eu gostaria que meu marido fosse um obreiro na tua casa como eu sou, né? Que eu sempre estive muito envolvida com os trabalhos na igreja e tal. E aí Deus me disse que Ele nos daria um só coração, uma só conduta, um só pensamento. E eu entendi ali que Deus estava confirmando que Ele ainda ia se engajar na obra. E, enfim. E aí, 4, 5 meses depois, o Paulo me procura e me confessa todas essas coisas, né? Não foi uma confissão de uma vez, porque foram muitas coisas que ele precisou me confessar. Então, ele demorou ali uns 2 anos para confessar tudo. Muitas coisas ele esquecia.
E aí Deus fazia lembrar em sonhos, ele vinha e me contava, ou então Deus me dava um sonho e eu ia e perguntava, por acaso você fez isso? Porque o que o Espírito Santo queria fazer? Curar o Paulo. E a cura e restauração do pecador está na confissão, no verdadeiro arrependimento, né? 1 João 1 vai dizer, né, que Deus é luz, nele não há treva alguma. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos. O evangelista João fala no versículo 5 do capítulo 1, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Aí no versículo 7 diz, se nós andarmos na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É interessante que não vai dizer, nós temos comunhão com Deus, vai dizer, nós temos comunhão uns com os outros. A verdade é que, apesar de estarmos casados já fazia 8 anos, eu e Paulo nunca tínhamos construído a verdadeira intimidade como casal. Porque eu estava na luz, mas ele estava nas trevas. Em muitas áreas, ele precisava vir para a luz para que nós pudéssemos construir a verdadeira intimidade conjugal. E ali no versículo 9, né, um versículo bem conhecido, vai dizer que se confessarmos, é uma condicional, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o Senhor estava trabalhando no meu marido para que ele pudesse ser restaurado, ser salvo, ser curado, né, dessa questão da compulsão sexual. E eu, em contrapartida, sendo esposa, ouvindo tudo aquilo, não era nada fácil. Mas como eu já era uma conselheira cristã, já estava na igreja como obreira, atendendo outras pessoas, o Senhor sempre ministrava o meu coração. Poxa, você tem misericórdia, você ajuda pessoas alheias, você precisa conseguir ajudar o seu marido, porque ele tinha muita vergonha de falar sobre essas coisas com outra pessoa. Então, no nosso caso, como eu já era uma mulher que tinha uma experiência com Deus, já tinha uma vivência, né, com trabalho missionário, trabalho na igreja, eu consegui, vamos dizer assim, suportar isso, apesar de toda a tentação de ir embora, de matar o homem ou morrer. Mas eu não aconselho que um cônjuge que não tem vida com Deus, que não tem, né, esse preparo, esteja ouvindo. O ideal é, se você está se identificando com a questão do meu marido, se você infelizmente tem vivido nas trevas, nessas questões, e por muita vergonha não conseguiu vir para a luz, procure seu pastor, procure, né, o seu discipulador, o seu conselheiro bíblico, para conversar com ele primeiro. E aí você vai tratar essas questões primeiro com ele. E depois, sim, é muito importante a confissão para o cônjuge, mas não pode ser feito de qualquer jeito, né? Precisa ser debaixo de oração, de um preparo, para que haja, né, a purificação desse leito conjugal maculado. Hebreus 13:4 vai dizer, honrado entre todos seja um matrimônio, o leito conjugal, conservado puro, porque Deus vai julgar os imorais e os adúlteros. Fantástico, né, gente? Olha só. E assim, Rayuca, você falou que existe uma questão toda desse processo de cura, existe toda a questão também do meio que você foi criado também, né? Que você falou, eu vim de um lar, como foi a sua criação? No sentido, né, que você via isso acontecer no seu lar, porque tem pessoas que estão nos assistindo hoje que talvez se identifiquem com isso também. Dizem, nossa, na minha casa era assim. Então, acaba criando mais uma resistência maior. A lidar com isso. A lidar. Meu pai, infelizmente, né, meus pais não eram cristãos até eu fazer 10 anos de idade. A minha mãe se converteu ao Senhor, começou a me levar para a igreja. Meu pai não se converteu até então, também junto com a minha mãe. Então, ele continuou mundano durante muito tempo, praticamente até o dia da morte dele. Graças a Deus, ele veio se converter 1 ano antes dele falecer. Mas, mesmo depois de minha mãe cristã, por mais de 20 anos, o meu pai, enfim, né, tinha essa vida bastante mundana, né? Ele era um homem adúltero, a gente acabava sabendo, porque a minha mãe falava algumas coisas. E isso não era fácil, né? Você pensar, poxa, meu pai não é fiel à minha mãe, poxa, meu pai. E meu pai também era mulher, bastante... né? Ainda é mais complexo, né? Eu acredito que sim. Porque você acaba entrando num casamento também, mas sempre vai ficar aquela dúvida, né? Na realidade, o que acontece? Quando o pai trai a mãe,
geralmente os filhos também estão sendo negligenciados, eles também estão sendo traídos, né? Então, meu pai era bastante ausente, omisso, até porque o trabalho dele era mais no interior do Ceará, eu sou de Fortaleza. Olha que legal! E nós morávamos em Fortaleza, na capital. Então, ele viajava bastante. Quando ele estava em casa, ele não era tão, vamos dizer assim, carinhoso, conversar com a gente. Então, eu não tive essa presença paterna, e na presença dele também havia uma omissão. Meu pai nunca me abraçou, nunca disse que me amava. Isso gerou uma carência absurda no meu coração. Tanto que na minha infância, eu lembro de um amigo dele, quando eu era bem pequena, né? Um senhor que visitava a nossa casa, ele acabou me tocando de forma indevida, né? Então, eu fui ali molestada por um conhecido de meus pais dentro da nossa casa. Então, enfim, isso trouxe várias sequelas, né, no que diz respeito a essa questão de olhar para o homem vendo essa figura, poxa vida, né? E querendo ou não, a gente, quando você é criado nesse ambiente, que você vê seu pai e sua mãe casados, e você... porque eu nasci dentro de uma aliança de casamento, você tem esse referencial, né? Se eu for me casar, eu vou me casar com um homem e tal. E quando você, ainda pequeno, começa a frequentar a igreja e você começa a ter contato com a palavra de Deus, você entende. Mas, no caso de pessoas que muitas vezes têm esse pai ausente, muitas vezes abusivo, às vezes até presente, mas abusivos, alcoólicos e tal, isso pode gerar até uma rejeição a figura masculina ao ponto de desenvolver aí a questão do lesbianismo, né? Então, graças a Deus, no meu caso, eu nunca enveredei por esse lado, mas isso como a gente fala muito das questões da sexualidade, isso pode ser uma construção desse comportamento, né? Quando a menina vem desse ambiente em que ela começa a repudiar, né? Ter uma repulsa pela figura masculina. E isso, na verdade, no meu caso, gerou uma carência, vamos dizer assim, absurda. Até porque o abuso na infância, no meu caso, não foi um abuso invasivo, né? Mas foi um abuso, porque ele me sentava, né? Esse senhor, eu tinha entre 4 e 7 anos, no colo dele, ele me tocava como um homem não deve tocar numa criança. E aquilo ali, tem um livro muito bacana de Diane Langberg, que é Abuso Sexual Aconselhando Vítimas, que ela vai dizer que geralmente há pelo menos 3 consequências quando criança é abusada de alguma forma nessas questões. Ela pode vir a desenvolver um desejo, né, muito precoce e vir a se tornar compulsiva sexualmente. Foi o caso do meu esposo. Ele foi exposto à pornografia com apenas 9 anos. Ele não sabia o que era aquilo, mas aquilo despertou nele um olhar e um desejo que não foi bom, né? Foi um discipulado, infelizmente, para o mal. E ele foi exposto à pornografia pela própria família. Era o pai e os tios dele, querendo fazer dele um homem. Na verdade, acabaram fazendo dele um abusador. Então, ele passou a ter uma imagem errada da mulher como um objeto, né? E isso precisou ser desconstruído, transformado pelo Senhor na mente dele. E ali ele ficou compulsivo. No meu caso, não, né? Eu já fui para uma segunda consequência, é a questão daquela pessoa, aquela criança vir a se tornar vítima sistemática. Ela acaba sendo abusada de novo por outra pessoa, acaba se casando com um abusador, que foi o meu caso. Então, quando eu tinha 19 anos, eu tive a minha primeira experiência de namoro, acabei me envolvendo sexualmente com esse rapaz, mesmo eu estando na igreja. E a Diane Langberg, em seu livro, ela vai dizer que isso muitas vezes acontece porque essa criança, ela perde um pouco daquela questão do limite. Esse corpo é meu, ninguém toca se eu não quiser, se eu não deixar. E isso aconteceu comigo. Eu não queria ter relações sexuais com esse rapaz, né? Com o qual me relacionei antes do Paulo. Mas eu não conseguia fazê-lo parar, entende? Eu lembro que aconteceram pouquíssimas vezes, mas quando acontecia eu chorava muito depois. Não vou dizer que era de forma violenta, mas também não era de uma forma que eu permitisse. Não era legal. Uhum. E aí ele ficava muito chateado, poxa, você sempre fica assim e tal.
Mas eu entendi hoje, depois que eu comecei a estudar esse assunto, o que eu estava passando, que eu precisava de cura no que diz respeito ao abuso que eu sofri na infância. E eu acabei engravidando desse rapaz e ele me abandonou grávida. Ele queria que eu abortasse e eu falei, não, eu não vou abortar, a gente já fez algo errado, eu não vou fazer algo pior ainda. E ele me abandonou grávida, então eu vivi já esse abandono, né? Então eu já tinha uma história de abuso na infância, de um pai que tinha sido um homem adúltero, omisso, ausente, e de um abandono, né, na minha juventude, grávida. E aí eu me caso com um abusador, que 8 anos depois de casados, vem e me confessa, olha, eu traí você desde o nosso namoro, porque você não queria ter relações sexuais, no noivado, e depois que a gente casou, infelizmente, traí de novo, e eu me envolvi sexualmente com uma colega de trabalho, casada também, ou seja, ele feriu nossa aliança, feriu a aliança de outra pessoa, e ela engravidou e a menina já tem 4 anos. Então, de repente, o meu você nem marido... sabia E eu não de... sabia de nada. Então, de repente, meu marido começou a representar aquele meu pai, que era adúltero, ausente e omisso, porque o Paulo viajava bastante a trabalho. Quando estava em casa, não dava atenção às crianças, nossos filhos. Ele assumiu a paternidade da nossa primeira filha, mas tratava ela com diferença e aquilo magoava, né, meu coração. Então, ele começou a representar todos os meus abusadores. Ele, casado comigo, engravidou outra mulher e abandonou essa mulher grávida, como o pai da minha primeira filha fez comigo. E, de repente, ele era aquele marido que me traiu. Então, era muita coisa para eu processar, para eu lidar. Isso eram os meus agravantes, né? Mas a gente já atendeu histórias de pessoas, por exemplo, de mulheres que foram traídas pelo seu marido que se envolveu com sua própria irmã. Ou teve um caso ainda mais grave que se envolveu com o irmão dela. Né? Então, um relacionamento homossexual com o próprio irmão. Então, assim, há os agravantes. É por isso que eu digo que são histórias. Cada história vai ter a sua, vamos dizer, peculiaridade, a sua dificuldade. E só o Senhor para dar graça, né? E no meu caso, Deus me deu palavras. De quando eu fui para Deus e disse, ai, Senhor, não quero mais esse casamento. O Senhor me disse, mas você não pediu que eu desse... Que eu fizesse um obreiro na minha casa, eu precisava restaurá-lo primeiro para isso. E Deus começou a ministrar o meu coração nesse sentido. E aí ele foi falando, eu odeio o divórcio, diz o Senhor dos Exércitos, né? Tá lá em Malaquias 2, do 14 ao 16, que vai falar, né? Olha o que vocês fizeram, vocês foram desleais, infiéis à mulher da sua mocidade. E no versículo 15, entre linhas ali, vai dizer que Deus, ele odeia que nós sejamos infiéis porque ele deseja uma descendência consagrada. Então, ele está falando ali que quem é mais ferido com o divórcio dos pais, com essa, vamos dizer, essa situação entre os pais, são os filhos. Né? E realmente eu era uma filha que fui marcada pela história dos meus pais. E aí, por fim, no versículo 16, ele vai dizer: eu odeio o divórcio. E aí uau, Deus odeia o divórcio. Então, eu estou desejando o divórcio e ele não quer divorciar o meu marido, então agora quem está em pecado sou eu endureci meu coração. E quando Jesus é arguído sobre o divórcio, ele fala justamente isso, não foi assim desde o princípio, né? Ele vai dizer. Moisés vos permitiu dar a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês, seja para se arrepender ou para perdoar. Então, de repente, aquela tonelada de culpa que estava nas costas do meu marido passou para as minhas costas, como agora eu sou culpada, porque eu não estou dando conta de perdoar. Aí vem a palavra de Deus de novo. Jesus, quando ele ressuscitou e apareceu entre os discípulos, está lá em João 20, 21, 22, 23, ele diz assim, a paz esteja com vocês. Recebam o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Uau! Eu disse, uau, Senhor. O Senhor pode estabelecer a paz no meu coração de novo. O Senhor me deu autoridade para perdoar pecados naquela cruz. O Senhor, ali, Jesus na cruz, não foi só pelo traído, foi também pelo abusador. Não foi só pelo abusado, né? Foi também pelo abusador. Ele não morreu só pelo que foi traído para ele ser restaurado, mas também pelo traidor para que ele pudesse ser restaurado. E Jesus ali na cruz
olhou para aqueles homens que estavam abusando dele e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E quando ele apareceu entre os discípulos, o próprio Pedro que o negou, né? Ele foi lá e perdoou. Então, e ele diz, né? Se vocês quiserem ser meus discípulos, neguem-se a si mesmo. Tomem a sua própria cruz e me sigam. É um desafio? É. Mas, de novo, a palavra lá de Provérbios, né? Que o Senhor me deu para entregar, né? Confia no Senhor de todo o teu coração. Reconhece Ele em todos os seus caminhos. E Ele vai endireitar as suas veredas. Se você tá com esse coração endurecido, não tá conseguindo perdoar, saiba que Ele é fiel para tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, como vai dizer lá em Jeremias. Ou se você fez alguma coisa que você sabe que precisa vir para a luz e você sente vergonha, você não tem coragem de trazer, saiba que você precisa fazer isso para ser restaurado. Procure seu pastor, procure seu discipulador, alguém que você confia, que sabe que vai poder te ajudar, e comece esse processo de confissão. Porque o tempo urge, né? A gente tem vivido os últimos tempos. A gente vê que Cristo, a qualquer momento, Ele está às portas, o noivo está às portas, e nós precisamos nos vestir com vestes de justiça. E a única forma é a gente permitir que o sangue de Jesus nos purifique de todo o nosso pecado através do arrependimento, da confissão. E Railka, olha, essa oração que ela fez foi muito interessante, né? Porque você não sabia de nada, você dizia: Senhor, eu queria que meu marido se dedicasse, né? Fosse um homem ali que tivesse ali, né? Um sacerdote nosso lar mesmo, né? E Deus foi lá, ouviu. E às vezes a gente faz algumas orações que Deus vai nos ouvir, mas o processo para que aquilo aconteça muitas vezes é uma trilha cheia, um caminho cheio de espinhos, né? Pedras e muitas coisas, né? Mas ali, nesse processo todo, Deus vai e trabalha para cumprir, né? Para poder responder às nossas orações, né? Como foi no seu caso. E no meu caso, Deus fez muito mais do que eu pedi, eu pensei. Hoje meu marido não só é um obreiro na casa do Senhor, ele é o meu pastor. E ele é diretor do Pro Life Ministries no Brasil, né? É autor e escritor de livros na área, é referência, é uma autoridade hoje espiritual para falar sobre essas questões. Ele escreveu o livro Aconselhamento Bíblico ao Compulsivo Sexual, o livro Impacto Pessoal e Social da Pornografia, que é um livro usado numa pós-graduação de aconselhamento bíblico a distúrbios da sexualidade. Nós escrevemos juntos o livro Construindo a Verdadeira Intimidade Conjugal, que a gente vai falar sobre essa importância de andar na luz, a transparência, né? Quando Deus, ele vai falar ali, na verdade Deus não falou, mas está escrito por Moisés lá em Gênesis, né, 2, quando Deus estabelece ali o casamento, né? O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E no último versículo lá do capítulo 2, está escrito: o homem e a sua mulher andavam nus ou estavam nus e não sentiam vergonha. Essa nudez não é a nudez de corpo, a gente imagina logo isso de primeiro, mas na verdade é a nudez da alma, eles não sentiam vergonha. E muitas vezes a gente tem vergonha, por exemplo, eu tinha vergonha de falar que eu fui abusada, mas muitas mulheres, às vezes, estão vivendo um casamento, e essa é a terceira consequência que a Diane Langberg fala em seu livro, né? Às vezes elas passaram por alguma coisa na sua infância, e aquilo é tão doloroso de lembrar que elas sentem vergonha de falar para os seus maridos, né? Mas aquilo gera bloqueios e eles não estão tendo a plenitude na comunhão, no ato conjugal, porque todas as vezes que acontece, remete àquele abuso, àquela situação. Então, isso precisa ser curado, né? Procure seu cônjuge, venha para a luz, não tenha vergonha, diga: amor, eu passei por isso na minha infância, chore nos braços dele, permita-se ser restaurada pelo Pai. Né? E Deus, ele fez o casamento para isso, é um lugar de cura, é uma ferramenta de santificação. Fantástico, é isso mesmo. Tem um cafezinho pra gente aquecer, né? Que tá frio, tá? Vou beber um pouquinho de água, mas eu frio, né? Eu aceito. Tá, gente, aqui o estúdio é bem gelado. Bem gelado. Tem horas assim. Eu tô aqui, ó, com a minha jaqueta. Não avisamos pra Railka. Terninho. Eu vim de Brasília, cheguei agora de manhã. Como ia imaginar que Manaus ia pegar 0 grau aqui no estúdio, né? Quem ia imaginar disso?
Mas aí eu já vim logo, né, assim, preparada, mas na próxima eu tenho que botar no recadinho. Porque lá neva. Né, neva. E eu escrevi o meu, né? Pois é, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só, gente, que legal. Olha aqui o livro, né? A Railca aqui. Olha que legal. O nome do livro é Curando a Dor da Traição no Casamento. Ele é dividido em 4 partes. 4 partes. A descoberta, né? Muito obrigada. Por que tudo isso? O caminho do renovo. Deus também age na dor, né? E nós vamos falar disso aqui daqui a pouco, tá? Desse processo aqui. A gente estava falando da história que a Caio está contando aqui, foi do período da infância dela e como que tudo desenvolveu e chegou onde chegou na vida dela, né? E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre... Mas olha só, esse livro, Raio, onde é que o pessoal encontra? Então, o livro físico você pode pedir no meu WhatsApp, se vocês quiserem colocar. Ele também tem a venda na editora Jocum. Na Jocum. E na Amazon, e-books, dos 4 títulos da gente, tá? Eu esqueci de falar de um dos títulos, que foi o primeiro a ser escrito, que é o livro do nosso filho, Thales Caleb, né? Ele só tinha 8 anos, ele foi o primeiro a escrever. Olha! Justamente na época que Deus me deu aquela palavra sobre ele odiar o divórcio, né? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Eu entendi que se nós nos divorciássemos, as principais pessoas feridas seriam os nossos filhos. Inclusive, é uma coisa que eu preciso falar, porque o Senhor tem me pedido para falar sobre isso. A nossa filha mais velha, a Raíssa, né? Ela teve muita dificuldade de lidar com tudo, imagina, né? De repente, ela já tinha 12 anos quando a gente começou o nosso processo de restauração e foi tão intenso que muitas vezes eu a coloquei para cuidar dos menorzinhos, que tinham 6 e 4 anos, para que eu e Paulo pudéssemos estar no nosso quarto, muitas vezes ali alinhando, discutindo, conversando e lidando com tudo, né? E ela chegou para mim e me perguntou: mãe, o que está acontecendo? Por que a senhora está chorando anos ela tanto? Por que vocês têm conversado tanto? E uma das coisas que eu tinha muito medo é que ele pudesse ter mexido com ela, né? Ter feito alguma coisa, porque de repente ele estava me confessando várias questões nessa área e você fica com medo, né? Então eu precisei perguntar para ela, eu precisei contar para ela a situação. E infelizmente, né, eu acredito que não fiz isso. Talvez eu não tenha feito isso com tanta sabedoria, mas o fato é que isso feriu muito o coração da nossa filha. Foi muito difícil para ela. Eu me lembro que ela era uma menina brilhante, bem alegre, bem tranquila e bem estudiosa. E de repente ela começou a se vestir sempre de preto, a cobrir o rosto, a ficar muito retraída, a ser desrespeitosa na escola. E depois a gente descobriu que ela estava se automutilando. Muitas vezes o filho, ele vai achar que a culpa é dele, de tudo que está acontecendo entre os pais. E de alguma maneira, a automutilação, ela diz respeito a isso. Você está se vamos dizer assim, corrigindo, né, e tal. E a Raíssa pegou um pouco disso, sabe? Foi muito difícil. E eu estava vendo a minha dor e lidando com ela, eu não consegui ver a dor da minha filha. Foi preciso um professor, a coordenadora da escola, me chamar. Disse: olha, venham aqui, a gente precisa conversar com vocês sobre a Raíssa. Está acontecendo isso. Não sei se vocês perceberam, a gente acredita que ela está se automutilando, porque mesmo nos dias de muito calor, ela está vindo com blusas compridas. Aí, realmente, a gente foi perceber que ela estava, né, pegando leite, um período nosso como família, porque todas essas coisas vão afetar também os filhos, especialmente aqueles que já têm algum entendimento. Para a Raíssa foi também muito difícil lidar com a incoerência, porque aquele pai herói que assumiu a paternidade dela, ela chamava ele de papai, ela era muito, muito carinhosa com ele, ela não tinha relação nenhuma com o pai biológico. E, de repente, o seu pai herói era pior do que o seu pai biológico, que tinha abandonado ela no meu ventre. Por quê? Porque casado como mãe, o meu pai
adotivo engravidou outra mulher e abandonou essa mulher grávida, percebe? E a criança, o adolescente, ele não sabe lidar com esse tipo de situação sem ajuda, né, para processar tudo isso. E a nossa filha realmente surtou naquela época, a gente precisou levar para terapia, e a gente lidando com a nossa própria situação, ainda tivemos que também cuidar das crianças, né? E especialmente de Raíssa. Raíssa, infelizmente, não superou tudo. Aos 15 anos, ela parou de se automutilar, pediu perdão por ter feito aquilo, voltou a vestir colorido, mas ela dizia que não queria mais morar conosco. Ela queria morar com a avó e tal. E eu disse, filha, quando você fizer 18, que você começar a universidade, de repente você faz o Enem, passa na universidade em Fortaleza, que a gente morava em Curitiba na época. E aí eu deixo você ir morar com a vovó, mas na adolescência, assim, não. Minha mãe era uma viúva, né? E uma senhora já, e de repente lidar com um adolescente, eu não podia entregar para minha mãe esse desafio, né? Esse trabalho que estava, né? A gente estava vivendo toda essa situação, então eu entendia que eu não podia transferir para minha mãe essa situação, mas realmente curar entre nós, né? A família precisa ser curada. Tem um livro maravilhoso de Alcione Emerick, né? Que ele fala, acho que o título do livro é Família Doente, Filho Ferido. É um livro bem interessante, né? Ele vai trazer até uma base bíblica, ele vai trabalhar a história de José. E aí foi quando, em 2017, ela passou no Enem para Direito, só que a nota dela não foi suficiente para Fortaleza, né? Para o Ceará, para a Universidade Federal do Ceará. Mas foi para a Universidade Federal de Campina Grande. E aí nós fomos com ela para lá. Ela que não queria morar conosco, pediu para a gente morar com ela. Então eu vi ali Deus dizendo, olha, o campo missionário de vocês, agora que a gente se tornou missionário. Na época o Paulo largou o banco, largou tudo. Eu também dei baixa no meu registro de contadora, né? Eu sou bacharel em Ciências Contábeis. E eu dei baixa, né? Que eu trabalhava como contadora, para vivermos a obra missionária. E hoje a gente realmente curados para curar. Somos curados para curar. E aí foi quando a gente passou 2 anos com ela, lá no interior da Paraíba, onde tinha o campus de Direito, em Souza. E só que, infelizmente, quando ela fez 19, ela empreendeu, tinha a empresinha dela e ela fazia viagens internacionais. E era melhor para ela morar num local que tivesse aeroporto. E lá era interior, sertão da Paraíba. E aí ela pediu para transferir a faculdade para uma particular em Fortaleza e foi morar com a minha mãe. E ela nos liberou. Vocês agora estão liberados, vão para onde vocês precisarem ir, vocês são missionários. E a gente, ok, filha, mas saiba que onde sempre você precisar, onde a gente estiver, é sua casa. E esse afastamento da gente, infelizmente, afastou ela também, né, de estar indo na igreja com frequência, da comunhão com Deus, porque ainda havia questões no coração dela dessa paternidade ferida. Ela não queria relacionamento com o pai biológico. Então, essa questão do ser abandonado, de ser rejeitado, desde o ventre a criança sente. Deus, ele criou o casamento para ser esse ambiente seguro para uma criança nascer. Então, uma criança, quando ela é gerada fora da aliança de casamento, eu vou falar sobre isso no meu livro, no capítulo 8, vai falar das consequências do pecado sexual, e lá vai falar dessa questão do jugo de bastardia, né? O filho bastardo, o filho gerado fora da aliança. E isso fazia com que a Raíssa nunca se sentisse parte da nossa família, sempre se sentisse... O pastor Cote, num dos livros dele, eu acho que O Avivamento do Odre Novo, um guia de cura e restauração da família, ele fala sobre o jugo de bastardia, até baseado na história de Jefté, um dos juízes. E a gente começou a estudar esse assunto e identificar, porque você consegue ver a diferença, né? Da filha que foi gerada fora da aliança, que tinha todo esse, vamos dizer, essa crise existencial, e dos filhos que foram gerados na aliança.
E nós intercedíamos muito por Raíssa, né? Sempre intercedemos muito por Raíssa. E eu tinha um apego muito grande com ela. Então, eu estava sempre, filha, onde é que você está? Como é que você está? Mas, ao mesmo tempo, eu percebia que ela, né, tinha toda aquela dificuldade. Olha, seu pai quer falar com você, o seu pai biológico, né? Não, ele é só meu genitor, ele não é meu pai. E o relacionamento dela com Paulo, não, era super de boa, tranquila. Ela realmente o perdoou e tal. Mas, em 2021, com a Covid, né? Ela precisava ir para os Estados Unidos, ia passar 6 meses lá, principalmente porque a faculdade estava aula online, enfim, ela queria, porque queria o passaporte vacinal para viajar. E ela tinha fibromialgia, isso também é importante falar, gente, quando a gente está lidando com o perdão, a falta de perdão, né? Por exemplo, quando eu estava lidando com o perdão do meu marido, eu adoeci. E já está provado pela medicina, né, que muitas doenças, tipos de câncer, especialmente de ovário, de mama, e dentre outros, doenças de pele, estão associadas a questões emocionais, a questões até mesmo de estar lidando com luto, com perda, com falta de perdão. Né? E eu quase morri. A gente falou de cicatriz logo no começo. Então, eu fiz uma cirurgia em 2016 de urgência, fui operada num domingo à noite, quase morri. Meu ovário estourou, simplesmente. Uau. Então, eu tive um cisto roto, que é uma das causas mortes de mais de 150 mil mulheres nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, por ano, justamente pela dificuldade de diagnóstico. E quando a mulher chega no hospital com aquela dor absurda, não conseguem diagnosticar, e muitas vezes essa mulher vem a óbito. E eu quase morri. E eles tiveram que abrir o meu abdômen de cima a baixo, lavar os órgãos, porque já estava tudo infeccionado, porque o cisto havia rompido na sexta-feira, quando eu cheguei no hospital. E eles diziam, você não tem nada, faziam vários exames, você não tem nada. E eu dizia, gente, está doendo muito, vocês E não precisam fazia ver. no ultrassom nada? Ultrassom, E não não aparecia na mostrava ultrassom? nada. E eu estava com o abdômen distendido, parecia que eu estava Uau. grávida de 6 meses. E eles fizeram até exame para ver se era gravidez ectópica e não dava nada, por causa da dificuldade mesmo de diagnóstico. O apêndice estava ok. Então, eles não... Aí foi quando resolveram, vamos fazer uma tomografia, já que você não quer ir para casa. Porque eu disse, eu não vou para casa. Deixa eu beber um café. Aí eu fico impressionada, porque, poxa, você tá ali morrendo e tal, fez uma ultrassom, não deu certo, já manda pra tomografia, então, né, manda... Mas porque os exames de sangue davam como se não houvesse infecção, como se não houvesse nada. Gente... Então, eles achavam que era, sei lá, psicológico, Meu talvez, a Deus. minha dor. E aí foi quando eles fizeram a tomografia e viram que o meu abdômen estava tomado de pus, de secreção, já estava com peritonite, né? A inflamação ali daquela camada que reveste os órgãos. E, enfim, e eles abriram meu abdômen de cima a baixo. Quando eu acordei da cirurgia na segunda-feira, que eu vi aquela sutura... Eu olhei aquilo e disse, Senhor, depois de tudo que eu passei, o Senhor ainda permitiu isso. Foi quando Deus falou, filha, quem fez essa ferida em você? Foi para te destruir ou foi para te curar? Eu falei, Senhor, foi um médico, foi para me curar. Ele precisou fazer essa ferida. E aí ele me disse, foi isso que eu fiz no seu casamento. Sabe quando se descortina as coisas? Eu entendi que a confissão do Paulo era uma ferida cirúrgica. Entende? Doeu pra caramba. Precisei passar por um processo de restauração. Assim como eu precisei passar 6 meses me recuperando daquela cirurgia, eu precisei passar aqueles anos me recuperando dessa cirurgia que Deus fez no nosso leito conjugal, que estava contaminado pelo pecado sexual. E então, Deus me mostrou, através dessa situação que eu vivi no meu corpo, que o médico precisou abrir meu abdômen para descobrir o que realmente tinha comigo e curar, né? Lavar os órgãos, limpar tudo, purificar, tirar a trompa, tirar o ovário que estava ali, né? E tirou até o apêndice por precaução para não infeccionar. Então você vê, quando Deus ele vai falar das amputações, se a tua mão te faz pecar, arranca, né? Tem um sentido todas essas coisas, né? E aí foi que eu entendi o mistério. Aí quando o Paulo chegou para me visitar, eu chorava, eu dizia, amor, eu entendi o que Deus fez. A sua confissão não foi para destruir o nosso casamento, foi para nos curar. Aí tem uma passagem, acho que é Jó 5,
17, 18, se eu não me engano, que vai dizer assim: feliz é o homem a quem Deus corrige. E aí no versículo seguinte, 18, porque as suas mãos ferem, mas também curam. Por quê? Porque as mãos de Deus, essa ferida que Deus faz, é uma ferida cirúrgica. Não é uma ferida para destruir a gente, é como um médico cirurgião. E a Bíblia vai falar muitas vezes sobre isso. A primeira cirurgia que Deus fez foi ali em Adão, né? Para tirar a mulher de dentro dele, né? Da costela de Adão. Depois ele vai falar uma das cirurgias mais complexas, se não for a mais complexa que existe, é a questão do transplante de coração. Você tirar um coração e colocar um outro coração ali. E a palavra vai dizer que ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne, né? Então Deus fez ali uma cirurgia, tanto em mim quanto no Paulo. Primeiro ele tirou o coração de pedra do Paulo, foi quebrantando. Lembra daqueles choros? Era o quebrantamento, né, do Paulo, até que ele chegou num ponto de dizer: não suporto mais, preciso confessar. E eu era a pessoa de confiança dele. E ele chegou para mim e me confessou. E ele passou por essa cirurgia do Senhor. E aí Deus começou uma cirurgia em mim, porque o Senhor não queria que eu perdoasse só o Paulo. Deus queria que eu perdoasse aquele homem que me abusou na infância, o meu pai, né? O pai biológico de Raíssa, que me abusou também, né? De certa forma, né? E me abandonou grávida. Deus queria que eu perdoasse o meu passado. Percebe? E, por fim, perdoasse também o meu marido. Então, esses processos de Deus na vida da gente, né, tem sempre um propósito. E a Raíssa não conseguia lidar com isso e permitir ter o seu passado curado. E ela se encheu, assim, de uns pensamentos e sentimentos do tipo: eu não preciso dos meus pais, eu não preciso do meu pai biológico, eu quero ser autossuficiente. E ela tinha a empresa dela, ela tinha toda essa independência. E ela tomou a vacina da Pfizer, tomando medicações. E 4 dias depois da primeira dose, ela teve uma tromboembolia dormindo e ela faleceu. Nossa. E ver a minha filha ali naquele caixão, para mim foi muito pior do que a dor da traição. Então, você que está ouvindo, né, a gente hoje, eu queria dizer para você, né, se você está lutando contra toda essa situação, pense nos seus filhos, abrace os seus filhos, peça perdão a eles por toda e qualquer situação, né, que você possa estar vivendo com o seu cônjuge. Peça perdão se você traiu o seu cônjuge. Peça perdão. Fale: filho, perdoa o papai por ter traído a mamãe. Perdoa a mamãe por ter traído o papai. Sabe, é muito importante. O Antigo Testamento se encerra dizendo, né? Malaquias, onde Deus vai dizer que odeia o divórcio e que ele deseja uma descendência consagrada. No capítulo 4, versículo 6, o último versículo da Bíblia vai dizer: eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque do contrário eu ferirei a terra com maldição. Então isso é muito forte, muito poderoso. Deus, ele deseja uma descendência consagrada. E eu entrei em crise, sabe, Janaína? Eu entrei em crise, eu disse: Deus, eu não quero mais, eu quero partir para o Senhor, acho que eu suportei muita coisa já, isso daqui. Eu senti inveja da viúva de Naim, que Deus foi lá e ressuscitou seu filho. E eu quis morrer também, né? Mas o Senhor falou assim para mim: olha, ela está comigo. Para não perdermos ela de vez, eu a tomei para mim. Ela é minha. Então fica em paz, fica tranquila. A Raíssa está bem. E sempre que vinha aquela saudade, que eu dizia: filha, onde é que você está? E tal, eu dizia: Senhor, como ela está? Onde ela está? E aí vinha aquelas lembranças do Google, das fotos dela, dizendo: mamãe, tá tudo certo, tá tudo bem, aquele sorrisão. Então, assim, Deus me desafiou a confiar nele. Quando da dor da traição, e agora no luto, né? Eu ainda vivo um luto difícil, ainda não é fácil, vai fazer 4 anos agora em junho, mas é de graça em graça, de glória em glória. A graça dele nos basta, né? E eu sou todos os dias desafiada a confiar no Senhor de todo o meu coração. Não confiar no meu próprio entendimento, né? Mas deixar Deus curar essas feridas que são profundas na alma da gente. Mas eu vou reencontrar a Raíssa. Sim. Porque Jesus, ele disse, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Verdade. E ela é do Senhor.
E não foi para a morte, não foi para, né? Essa doença não foi para a morte, foi para a glória de Deus, né? Amém. Né? Como você falou, o Senhor disse, né? Ela está comigo. Foi para evitar coisas piores, né? Amém. Então, isso é abençoador, né? Nossa, que forte, né, gente? Que forte. Muitos ensinamentos aí para nós, né? E agora nós vamos entrar em umas partes aqui bem interessantes também, um pouco polêmicas. O livro, gente. Aqui, ó, o livro da Gente, Railca. essa era a Raíssa. Não sei Cadê? se vocês conseguem mostrar. Deixa eu ver. Nossa, que linda! Que moça linda! Ela Aqui, faleceu aos ó. 21 anos. Olha aqui. Raíssa, linda, linda. 21 anos, né? Tá com Muito jovem, né? Muito linda. Terminando faculdade de Direito. Muito linda. Agora tá com o Senhor, né? Amém. E no caso, o link, tá, gente, do livro tá aqui o link do livro da Railca tá aqui na descrição, tá? Então você pode tocar no link, né, que já vai enviar direto lá onde você pode adquirir o livro dela, tá bom? Então a gente já colocou aqui na descrição, né? Eu já quero ler, né, lê-lo. Já quero lê-lo. Este é seu. Já vou dedicar a você. Gente, eu amo ganhar livro. Poxa, eu vou começar a lê-lo. Já tinha, né? Já é o próximo agora da lista. Eu amei. Muito obrigada. Muito obrigada. Imagina. Pois ela vai fazer uma dedicatória linda aqui. Amei. Obrigada. Muito obrigada. De coração mesmo. Que legal. Amo livros, amo livros. E bons livros, não é qualquer livro não, tá, gente? Bons livros. Eu sou muito... Quem me conhece sabe que eu sou super exigente com livros. Não é qualquer um. E para a glória de Deus, eu posso hoje dizer, né, que o Thales é um menino, fez 19 já. São quantos filhos? São vocês? 3. 3. Uhum. Thales fez 19, já é um missionário. Ano passado ele esteve 2 meses no Japão. Esse ano, agora em setembro, ele vai passar 2 meses na Madison Place, em Ohio, nos Estados Unidos. O chamado dele é as nações, né? Deus sempre manda ele estudar uma cultura, uma língua. A primeira língua e cultura que Deus mandou ele estudar foi do Japão, né? Ele tinha 16, 17 anos, ele não entendeu o porquê. E aos 18 ele foi fazer a TED dele em Jokun e um dos destinos era Japão. E ele nem lembrou que ele tinha estudado a língua e a cultura do Japão. E ele entrou num grupo para outra nação. Mas aí Deus falou, o que você está fazendo aqui? Você vai para o Japão. E sempre há um desafio financeiro quando você vai fazer uma viagem missionária. E ele falou, mas Deus, eu não vou conseguir ir para o Japão. Está muito alto o valor. Aí quem disse que é você que vai pagar? E realmente o Senhor levou para o Japão para trabalhar lá numa creche de crianças, né? Japonesas e brasileiras. E foi muito interessante a experiência. E ele não consegue ficar lá com a gente. Ele diz, mamãe, tá ardendo no meu coração passar um período na Madison Place, que é uma comunidade também de autocuidado, de cuidado de imigrantes lá em Ohio. E ele tá indo, né? E a Sofia entrou, ela tem 17, entrou semana passada no Ministério de Louvor, já trabalha com o Ministério Infantil faz tempo. Então, assim, eu desejava uma descendência consagrada e graças a Deus eu resisti à tentação de me divorciar. E hoje os meus filhos são consagrados ao Senhor. Uma já está lá. Já está com ele, aos né? pés dele lá, para não se perder aqui. E os outros 2 são aqui porque ainda tem propósito, né? Fantástico, olha só. E agora você falou uma questão, né? Vencer a tentação né, do divórcio, né? Agir com justiça própria. Agir com a justiça própria. E no caso, por exemplo, né? Porque eu acredito que tem mulheres que estão nos assistindo. Semana passada mesmo, eu tive uma convidada que ela, né, a gente conversando sobre sucessos e fracassos, né, e ela falou, eu tive 2 fracassos, né, ela falou, e ela disse que os fracassos dela foram os 2 primeiros casamentos dela, que ela não conseguiu permanecer, manter, né, da visão dela, então ela não vê isso como algo bom, vê como um fracasso, porque ela não pensou em um dia casar para separar. Não entramos em detalhes a respeito das razões, etc, né, mas tem mulheres que
infelizmente, hoje isso é difundido muitas vezes na cultura de entender que dá para restaurar, né? Então é difundido muitas vezes na cultura que não deu certo, vai embora, né? Mas aquela mulher, por exemplo, cristã, casada com homem cristão, tudo que ela sabe disso, né? Ela não quer, né, deixar o casamento, mas o marido simplesmente não veio para esse arrependimento. Ou o contrário, né? O homem, né, é fiel a Deus tudo e a mulher não veio para esse arrependimento, né? Para essa confissão, mudança, tal, mas não quer separar, quer continuar casado. E esse homem cristão, essa mulher cristã, né, que tá ali, né, toda semana o homem ou a mulher tá lá com o outro ou com a outra e ela tá ali naquele sofrimento sem saber como agir, porque ela não quer, né, também desobedecer a Deus. Como lidar, como essa mulher ou esse homem, né, que tá passando por isso numa situação como essa? A resposta é bem difícil da gente engolir, mas o apóstolo Paulo responde a isso em 1 Coríntios 7, quando ele vai falar sobre as questões do casamento, em que ele vai dizer que aos casados, eu digo, não se divorciem. E se você porventura se separar porque o seu cônjuge não quer viver com você, ele se separar, não se case com outra pessoa. Ou então se reconcilie com seu marido. Então ele recomenda que não se divorcie, mesmo que o outro não seja crente, né, não seja fiel à palavra. E se separar, não se casar novamente. Eu sei que é difícil. Mesmo que seja isso, cristão, mas ambos cristãos. Assim, tem uma palavra em 1 Pedro 3 que vai dizer: ó mulheres cujos maridos não obedecem à palavra, ganhe seus maridos sem palavra, pelo seu procedimento honroso e respeitoso, né? Que os seus enfeites não sejam cabelos trançados, vestes de linho, mas um espírito doce e tranquilo. O meu marido costuma dizer que o que mais o constrangia todas as vezes que ele chegava em casa, né, das suas viagens e muitas vezes das suas traições, era me ver ali uma mulher doce, tranquila e tão assim especial, vamos dizer assim, que ele não ia achar em lugar nenhum. E ele ficava, uau, ela não merece o que eu estou fazendo, né? Então, isso pode constranger o marido. Eu me lembro também de uma história que um pastor conta, né? Que a mulher já estava muito paciente, que o marido chegava cada vez mais tarde, cada vez mais bêbado, e ela já não estava suportando a situação. E ele disse, olha, passe a esperar o seu marido com um bolo pronto, quentinho. Espere ele acordada com um café e um bolo pronto. E ela, uau, como é que eu vou fazer isso? Mas é aquilo que também está em Romanos 12, né? Trate o mal com o bem, né? Amontoe brasas na cabeça daquele que está te fazendo o mal. E ela começou a fazer isso. O marido chegava bêbado, ela levava, dava um banho nele e oferecia aquele café com aquele bolinho, né? Que ela fazia no dia. E ele foi chegando cada vez mais cedo, mais cedo, mais cedo. Daqui a pouco começou a chegar totalmente lúcido e sem estar bebido e super cedo. E daqui a pouco estava indo com ela para a igreja. Né? Eu sei que é difícil, né? Você reagir a quem está te decepcionando tanto de forma doce e tranquila. Até porque quando Paulo começou a me confessar todas aquelas coisas, a minha reação foi diferente. Aquela mulher doce e tranquila realmente começou a olhar assim, ai, o que você fez? O que você fez? Como assim? Né? Mas eu sei que muitas mulheres enfrentam a situação, muitos homens enfrentam a situação ainda quando elas não foram abandonadas. Tem uma história também que para mim é muito bacana, é uma história verídica. Está no livro de Philip Yancey, A Maravilhosa Graça. Acho que é no capítulo 8 que ele vai falar sobre o poder do perdão, né? Que ele conta a história de Raquel, uma esposa de pastor de um estado, não vou me lembrar, mas um estado norte-americano, em que na legislação o adultério é crime. E aí, o marido dela, né, pastor, resolve pedir o divórcio dela e enfim, dizer que está apaixonado por outra mulher da igreja. E aí eles se divorciam, ela sabe que ele já traiu com essa pessoa, mas escolhe não expor esse marido. Eles se divorciam, ele acaba casando com essa mulher, uma situação dentro da igreja, né?
as pessoas começam a olhar para ela como se ela fosse a culpada, tivesse alguma coisa errada com ela. Aquilo para ela foi muito difícil de lidar, mas ela foi suportando toda aquela situação, né? Com a graça do Senhor, aos pés do Senhor. Perdão. E aí o livro conta, o Felipe Yancey termina contando que esse pastor acabou sendo preso numa situação de adultério, passando na televisão a situação. Ele foi exposto, né? De uma forma que já não havia como não dizer que a culpa era de outra pessoa. E a nova esposa foi pedir conselhos a quem? E ajuda a quem em oração? A Raquel, a primeira esposa. Então, Deus, ele julga os imorais e os adúlteros. Entregue na mão do Senhor e deixa que o Senhor vai mostrar a sua justiça, né? Tem um versículo também, acho que é em Salmo 37, que vai dizer, né? Entrega o teu caminho entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A sua justiça vai ser mostrada, né? Então, a justiça da Raquel foi mostrada, que a culpa não era dela, era o marido que era um adúltero. E ela, a nova esposa, né, foi lá conversar com ela, pedir perdão, né? E outra coisa também, em Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer, o que você semear, isso você vai ceifar. O Paulo, ele não ceifou traição da minha parte como esposa, mas ele enfrentava muitas situações de traição no trabalho, né? E muitas situações que depois ele se tocou. Tem uma ministração do pastor Cote na internet, quem tiver interesse de ouvir, é a ferida do adultério, que ele vai falar sobre a cura de Davi. Davi adulterou com Batseba. E é muito interessante que o pastor Cote vai falar de 4 situações pelas quais Davi passou. Então, há 4 provas para o adúltero. Então, geralmente, um adúltero que Deus está tratando e restaurando. E é interessante que a gente ouviu essa ministração muitos anos depois. E o Paulo, passei pelas 4 provas. Então, por exemplo, no caso de um pastor, de alguém que exerce um cargo de liderança, ou mesmo o meu marido. Meu marido era gerente de um banco renomado. Ele era gerente de todo o estado do Paraná. E ele perdeu a posição dele, né? Ele acabou sendo demitido. Foi até uma situação amigável, mas a operação acabou, ele renunciou, ele poderia ir para outra área, mas foi bem na época que nós fomos para Jocum que ele optou por fazer o acordo de demissão para a gente poder ir para a missão. Mas o fato é que ele precisou abrir mão do trabalho, né? E Deus pediu que Davi abrisse mão do trono quando Absalão foi lá. Então você precisa abrir mão da sua posição, ainda mais se você exerce um cargo de liderança, se você já é um ministro do evangelho, um pastor, você precisa entender que você precisa renunciar vamos dizer assim, essa posição, né? Porque há um processo de restauração. Houve consequências nos filhos de Davi. Eu falei há pouco da nossa Raicinha, mas Davi foi traído pelo próprio filho. O Absalão tomou o trono, né? Então você pode ver aí que são consequências que sempre vai acontecer na vida do adúltero. E são coisas observadas. Sempre, quando você vai observar, ele passa, são 4 provas. Uma, se eu não me engano, a primeira é o apedrejamento, que a Bíblia vai falar que Simei apedrejou Davi, né? E aí um dos seus, eu não sei se foi Abner, tentou protegê-lo, ele disse, não, deixa, é o meu pecado me visitando. Davi teve o discernimento, deixa. Então ele foi apedrejado, e o Paulo costuma dizer, você passou 4 anos me apedrejando. E a Bíblia vai falar que o adúltero deve ser apedrejado. O apedrejamento, muitas vezes, é esse negócio, olha o que você fez, como assim, né, e tal. E você vai trazendo a memória dessa pessoa constantemente, vamos dizer, aquela situação parece até uma acusação, mas é uma forma dela perceber. Teve uma vez que a gente conversando e ele não entendendo por que eu tinha tanta dificuldade de perdoá-lo, ele não conseguia se colocar no meu lugar. E aí foi quando eu disse assim, amor, presta atenção, imagina que eu chegasse para você e dissesse, olha, o Thales não é teu filho, é filho de fulano. Eu acabei te traindo quando você viajou. Aí ele sentou na cama. Ele entendeu a minha dor. Ele entendeu a minha dificuldade.
Então, essa questão de você se colocar no lugar do outro é muito importante, né? O tema da nossa live, se eu não me engano, é quando o pecado sexual... O pecado escondido, né? O culto do seu marido despedaça o seu coração. coração. O pastor Rubem, que marcou esse podcast, né? Ele se inspirou no título do livro de Kath Gallagher, que é a esposa do fundador do Pure Life Ministries. O livro dela é Quando o Pecado Secreto dele Despedaça o Seu Coração. E a Kath, ela responde a 53 cartas de esposas feridas pelo pecado sexual dos seus Nossa, que parceiros. legal. Tem esse livro em português? Tem. Olha, coloca já aí na bacana. descrição, Rodrigo. Qual é o nome do livro? Quando o pecado secreto dele despedaça o seu coração. Muito legal. E eu li nessa época, né, que o Paulo estava confessando. E foi quando eu disse, Senhor, eu só quero esse casamento se for para um propósito em Ti. E assim Deus fez, né? Hoje a gente dirige Pure Life no Brasil. Kath Gallagher e Steve Gallagher nos consagraram agora, quando a gente fez 20 anos de casamento, eles celebraram conosco, né? Nos abençoaram. E a gente nunca imaginou conhecer pessoalmente o Kath e a Steve, né? Aliás, o Steve e a Kath. Eu invertia. Mas eles já são idosinhos, eles fundaram o Pure Life Ministries nos Estados Unidos em 1986, já vai fazer 40 anos, ano que vem. E o Brasil é a primeira nação para a qual eles entenderam no Senhor de trazer o ministério. Muitos pastores de vários lugares do mundo pediram para eles levarem o ministério para lá e Deus nunca confirmava. E aí, em 2018, nós fomos em 2017 para lá, em 2018, Deus começou a falar que eles deveriam abrir uma unidade no Brasil. E o Steve falava, mas quem vai cuidar disso lá? Deus, vocês têm que abrir no Brasil. E a gente ia todo ano para as conferências. Fomos em 2017, 2018, 2019. E aí, em 2020, o Pure Life veio para o Brasil. Em 2021, o Paulo assumiu a direção. Então, assim, o Senhor tem os seus propósitos. Quando eu digo assim, Deus age também na dor, muitas vezes aquilo que você está vivendo, né, a dor que você está passando, Deus vai usar você para ajudar pessoas, né, que estejam vivendo pela mesma situação. Eu mencionei agora a Raquel, né, no livro de Philip Yancey, que ele fala da história dessa mulher lá, essa esposa de pastor. Ela acabou sendo instrumento de cura para a nova esposa do marido, do ex-marido dela. Então, assim, biblicamente falando, respondendo, voltando à pergunta, né? Essa é a instrução de Paulo. E é interessante que quando você vai ler lá em 1 Coríntios 7, quando Paulo vai responder as questões do casamento, em muitos versículos ele vai dizer, digo eu, não o Senhor, conselho pessoal. Mas aí, em outros versículos, ele vai dizer, digo o Senhor, diz o Senhor. É, bem claro. Daí ele diz, esse é meu conselho. Eu, Paulo, digo, né? Agora, mas o Senhor... O Senhor, e aí, nesse caso em que ele vai dizer, né, que a mulher não se separe do marido, ou se separar porque ele não quer conviver com você, não se case novamente, ou então se reconcilie com seu marido, ou seja, a condição é se reconciliar com o marido. E é muito interessante que ele vai dizer, né? Se o seu marido não é crente, mas ele consente em viver com você, não se separe, porque a mulher crente santifica o marido. O marido crente santifica a esposa e os filhos. Então, gente, Deus odeia o divórcio. E no versículo 15, lá de Malaquias 2, vai dizer que é porque ele deseja uma descendência consagrada. Então, eu não me divorciei do meu marido, a princípio, eu não cheguei a falar essa parte, eu tinha até separado. Mas, no dia que ele me confessou, era uma sexta-feira. Que foi a descoberta aqui, né? A descoberta. Era uma sexta-feira. E eu lembro que eu queria evangelizar, porque ia ter um evento missionário na nossa igreja, e o meu pastor me desafiou a encher um ônibus do meu bairro, de pessoas do meu bairro. E ele disse, você quer um outro obreiro para te ajudar? Eu posso ver uma outra obreira para vocês evangelizarem juntos e encherem um ônibus. Eu falei, não, eu agi por fé, meu marido vai comigo. Porque eu sabia que naquele fim de semana ele estava tranquilo, ele estava livre, ia estar em casa. E aí eu cheguei em casa animada e falei, amor, você vai evangelizar comigo nesse fim de semana? Ele disse, não, eu não vou. Como assim, amor? Você está livre, você está em casa? Não, eu não posso. Mas como você não pode? Por quê? Não sou digno. Aí foi quando eu, como assim você não é digno? Pelo menos esse temor ele tinha, né?
de pensar, poxa, eu não sou digno de falar do Senhor por causa de todas as coisas que eu estou fazendo escondido. E a gente tem visto, às vezes, ministros do Evangelho, né? Ministros de louvor, pessoas servindo ao Senhor sem temor. Então, Paulo tinha esse temor. E aí foi quando ele começou a me confessar. Ele disse, olha, eu não sou digno, porque... E aí, eu já te traí. Ele só disse isso a princípio. E na hora, eu não sei se porque o meu coração estava tão ávido para evangelizar, que imediatamente veio aquele texto que vai dizer que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Então, é só por isso. Então, você está perdoado. Só que, na verdade, dentro do meu coração, eu estava chorando, né? Eu me virei, Senhor, o que foi que ele fez? Como assim? E aí eu fui pro quarto, murchinha, deitei, virei de lado, chorei. Ele quis conversar, eu, não, me deixa quietinha e tal. Chorei aquela noite, nem dormi. De manhã, amanhecendo o dia, eu me vesti para sair para evangelizar. Ele se vestiu também, foi evangelizar comigo. Viu pessoas se convertendo a Cristo. E à noite tinha reunião de obreiros, né? Que, na verdade, o missionário viria no domingo. Sábado era o dia do evangelismo. Aí no domingo a gente ia pegar, né, as pessoas no bairro, no ônibus, para a campanha evangelística. Deixa eu beber um pouco d'água que eu tô. E aí foi quando, à noite, na reunião de obreiros, e o Senhor, Ele tá aqui. Eu te pedi para Ele ser um obreiro na casa do Senhor, como eu sou. Ele tá aqui, o Senhor tá ouvindo a minha oração, mas Senhor, Ele me traiu. E aí o pastor pregou naquela noite, 2 Coríntios 1. E quando eu abri a Bíblia, em 2 Coríntios 1, imediatamente os meus olhos foram para 2 Coríntios 2. E o pastor pregou, eu sei qual foi o texto e tudo, mas eu nem prestei atenção no que o pastor estava falando. Porque Deus me levou a essas palavras que estão em 2 Coríntios 2, sobre perdão para um pecador. Eu não sei se vocês lembram, mas em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai repreender a igreja por estar acolhendo um homem que estava se relacionando sexualmente com a esposa do pai, né? A sua madrasta. E eu acredito que esse texto era relacionado a esse homem, porque ele vai dizer, ó, se alguém tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim, mas em parte, para não ser demasiado severo a todos vós. Basta a tal pessoa a repreensão dada pela maioria. Assim, pelo contrário, deveis perdoá-lo. Porque eu estava perguntando, o que eu faço? Ele me traiu? Aí eu entendi, não sei o que o senhor estava dizendo para mim. Você deve perdoá-lo, consolá-lo para que ele não seja consumido por excessiva tristeza. Portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor para com ele. Foi por isso que também vos escrevi, para saber se por meio desta prova sois obedientes em tudo. Ou seja, Deus estava me colocando numa prova e experimentando a minha obediência. Aí eu falei assim, Deus, como assim? Ele que me traiu e sou eu que tenho que confirmar amor por ele, reafirmar. Eu que estou sentindo dúvida se ele me ama de verdade. Como assim eu tenho que consolá-lo? Quem está triste aqui sou eu. E aí eu entendi, porque o Paulo começou a se envolver com os trabalhos da igreja, como obreiro e tal, se dedicar. E nós morávamos em Curitiba, então às sextas-feiras ele, né, o grupo de homens, costumava sair às ruas para levar chocolate quente, cobertor para as pessoas que moravam na rua. E eles conversavam com essas pessoas e é impressionante, Janaína. A maioria das pessoas que estão nas ruas, muitas vezes são pessoas formadas, médicos, advogados, pessoas que tinham uma boa condição de vida, que não tinham, vamos dizer assim, razão aparente para estar ali, sabe? E quando você vai investigar, é uma situação ou de falta de perdão, ou porque eles feriram e não foram perdoados. Acabaram sendo expulsos de casa, não souberam lidar com aquilo ali. E aí Deus falou para o meu marido, olha, se ela não tivesse perdoado você, você estaria aqui. E aí ele chegou em casa chorando e me disse, amor, Deus mostrou que se você não tivesse conseguido, né, me perdoar, me aceitar em casa, eu poderia estar na rua, eu estaria na rua.
E aí eu me lembrei, para que ele não caia em excessiva tristeza. E essa parte que ele vai dizer, né, para prova da vossa obediência, eu falava assim, olha, pois eu tô com você por obediência. Aí depois, aquele texto, eu dei o divórcio, diz o Senhor, porque eu desejava uma descendência consagrada, eu dizia, eu estou com você por causa das crianças. Só que, por fim, quando eu tive a experiência no hospital, que eu consegui perdoar de coração, eu pude dizer, eu estou com você porque verdadeiramente eu te amo. E esse amor foi provado. E Cantares vai dizer que nem as muitas águas podem afogar o amor. Então, hoje o que eu sinto pelo Paulo é o amor ágape, é um amor sobrenatural que vem de Deus. Não é só o amor eros, né? De marido e esposa, mas um amor pelo Filho amado do Senhor que Ele é. Fantástico. Olha aí, que lição, né? Que lição de vida aí para nós. E aqui ela respondeu, né? A descoberta e o porquê, né? De tudo isso. Por que tudo isso, né? Nesse capítulo do meu livro, eu vou falar muito sobre as coisas que nós aprendemos dentro da Universidade das Nações, né? Na Faculdade de Aconselhamento e Saúde que a gente fez dentro de Jocum. Inclusive, eu quero até abrir um parênteses antes de você entrar nessa parte. Vocês estão aqui, vocês vão estar dando um curso, né? Na verdade, é um seminário. É um seminário, né? Aberto para toda a igreja. O post? Vou colocar aqui o post do... Ah, tá. Então, nós vamos colocar aqui, gente, o que é... Fala um pouquinho sobre esse seminário que vocês vão estar hoje e amanhã, né? São 2 dias, né? O tema do seminário. Na verdade, até domingo. Até domingo. O culto dominical, acho que vai incluir, se eu não me engano, domingo de manhã também tem programação. Não tenho muita certeza. Mas é um seminário para a família. Para a família. Nós vamos falar sobre essas questões, né? Da sexualidade, casamento e família. Fantástico. E vai acontecer o seminário, já a gente vai colocar aqui o... É Igreja Batista, perdão, aqui. Eu acho que é a Igreja Batista da União, né? Exatamente. A Igreja Batista da União vai estar acontecendo esse seminário, tá, gente? Seminário para a família. Então, é realmente Você já deu para ter noção aqui do que vai ser tratado ali, porque, assim, o podcast são 2 horas de podcast. Lá vai ser um seminário de 3 dias, né? Praticamente começa hoje, né? Hoje à noite, amanhã e domingo. E é muito interessante ouvir as palestras de Paulo. E vai ser você e o seu marido, Principalmente Paulo. Eu sou quem menos fala lá. Olha aí. Que legal. Então, você já vai conseguir entender todo esse circuito e ela tá contando a parte dela aqui, como tudo aconteceu, o que Deus tratou, o que Deus fez na vida dela. Né? Lá ela vai falar algumas coisinhas também, mas o marido dela vai estar levando, né? Toda essa parte vai também mostrar como foi todo esse processo, né? Como ele enxergou todo esse processo, né? Na família, a restauração do lar, o perdão, né? E eu acho que para as famílias é um seminário muito, muito importante. O Paulo, ele fala muito sobre questões técnicas. Eu acho muito interessante. Ele costuma dizer que ele é a parte teórica, eu sou a prática. Porque ele vai falar muito, né? O que leva um homem, né? A questão do ciclo mesmo do pecado, né? Quando a gente, lá em Tiago 1 vai dizer, né? Que o desejo, ele nasce no nosso coração. Nós não podemos dizer que nós somos tentados por Deus, não. É do coração do homem que vem, né? Jesus fala. Que não é o que entra no homem que o contamina, mas o que sai, né, do coração do homem, os adultérios, os homicídios e tal. Então, Paulo, ele vai falar sobre essa questão da cobiça, desde o pecado original ali de Adão e Eva, né? Então, ele vai trabalhar, por exemplo, no livro dele, o impacto pessoal e social da pornografia. Ele vai mostrar o impacto no cérebro, o impacto no casamento, né? Na cama do casal, uma pessoa que vê pornografia. Quais são os sinais para uma esposa saber? Então, muitas vezes o marido está pedindo para fazer coisas, né, esquisitas ali na cama e propondo algumas situações. Isso são sinais de compulsão. A Bíblia vai dizer que o meu povo tem perecido por falta de conhecimento. Paulo me deu muitos indícios de que ele era um homem compulsivo, mas eu não conhecia muito bem esse assunto, né? Então, eu muitas vezes neguei muitas coisas que ele propôs, graças a Deus por isso, porque quando eu dizia, não, eu não quero ver pornografia, não, eu não quero fazer isso, né? E era difícil para mim, porque eu tinha aquela sequela do ter dificuldade de colocar limites.
Mas a Kef Gallagher, no testemunho dela, é poderosíssimo o testemunho da Kef, porque a Kef não conseguiu colocar os limites e ela chegou a suportar e a aceitar muitas coisas bizarras no relacionamento dela com o Steve, ao ponto dela dizer, não, eu preciso sair desse casamento, isso daqui tá destruindo a minha dignidade como mulher, como pessoa. E ela pediu o divórcio, eles se divorciaram. E aí quando Deus restaurou o Steve, começou a restaurar o Steve, ele falou, você precisa procurar a Kef, sua esposa, e você precisa se reconciliar com ela. Eu tenho um propósito para vocês dois. E aí ele foi, procurou a Kef, que já estava no outro relacionamento, mas não estava casada. E ele disse para ela, né? E foi quando ele conseguiu que ela voltasse para ele e eles começaram esse trabalho maravilhoso que já vai fazer 40 anos nos Estados Unidos e tem restaurado muitos homens, mulheres, né? Casamentos para a glória de Deus. Fantástico, olha, incrível, né, gente? E olha só, é isso tudo que você vai estar vendo aí nesses dias do seminário, tá? Então aqui tá aparecendo, tá, QR Code tá aparecendo aqui para você se inscrever, tá? Nesse seminário. Você vai amar, você já tá vendo aqui, já tendo um spoiler aqui do que vai estar acontecendo, vai estar sendo falado ali. E com certeza vai ser muito importante aí para sua família, pro seu relacionamento, seu casamento, né? Um lar puro, santo, né? Ali para a glória de Deus. Então tá aqui, ó, a inscrição. E eu quero abrir também aqui um parêntese, que agora em julho, né? Em julho vai ter um estudo, um seminário também. Tá aparecendo aqui, ó, o folder, né? Sobre depressão. Né? Então, já quero até estender isso aqui, porque você já pode se programar para esse evento também, né? Vá nesse evento de hoje, aprenda o que tem que aprender, o que Deus quer falar para sua família, para o seu relacionamento. E, com certeza, né? Essas situações que muitas vezes acontecem dentro do seu lar, dentro da sua família, gera ansiedade, gera depressão. E você também precisa o quê? Do Senhor, para se tratar disso aí, né? Que é Deus quem cura o nosso coração, nossa alma, nossa forma de pensar, muda o nosso comportamento, é o Senhor, né? Então, aqui esse curso que vai acontecer em julho, ele é muito, muito, muito bom, tá? Que é o do... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, olha. Curso Depressão, Natureza Psicossomática, tá? E a Esperança Neuroplástica, né? Então, ou seja, o que é? Por que você o teu corpo começa a sentir, né? Que é isso aqui, ó, natureza psicossomática. Por que seu corpo começa a reagir? Você começa a ter aqueles tremores, aquelas sensações, não consegue dormir, começa a passar mal, começa a ter uma série de problemas no seu somático, no seu corpo, né? E o que pode resolver, né? O Senhor. E há um trabalho feito, que é o que a gente chama de neuroplástico, né? Que é a neuroplastia ali, que Deus vai, através da palavra, Deus vai transformando o seu cérebro, mudando o seu comportamento, né? Mas isso é através da palavra. E isso vai acontecer no dia 9 a 12 de julho de 2025, tá bom? Então, você pode se inscrever, tá? Também para esse evento, tá bom? E é no dia 9 a 12 de julho, tá bom? De 2025. Local vai ser no Educandos, na IDPB do Educandos, e é com o pastor Ayrton Williams, tá? Com o pastor Ayrton Williams. Então, vale muito, muito a pena você participar também desse evento. E aqui, ó, é o primeiro lote. O primeiro lote aqui tem para o casal e individual, tá? Até o dia 30/6, esse primeiro lote. Então, o valor aqui, ó, 140 o casal e 80 o individual. Então, aproveite o primeiro lote, que o valor tá muito legal, tá? Então, você vai ter a oportunidade de participar desse curso, né, de depressão com o pastor Ayrton, tá bom? Então, tá aparecendo aqui. E o curso de hoje tá aqui na descrição, tá? Tá aqui, né, todas as informações. Ah, tá, no QR Code também tá aparecendo aqui no QR Code. O curso de hoje, para você se para você participar, tá? Ali com o Paulo, né? O pastor Paulo e a Railca vão estar nesse curso para a família, tá? Então, com certeza vai ser maravilhoso. Você já tá vendo, já tá tendo um spoiler aqui, né? Vai fazer a diferença aí na sua família.
Ah, tá. E também o Instagram aqui da Pure Life, tá? Tá aqui embaixo. Porque você pode entrar em contato se você tá passando por alguma situação, né, como essa, de precisar restauração aí no seu relacionamento. Muitas pessoas estão perguntando pelo Instagram, né, dela. Cadê o Instagram da Railca? O meu Instagram é Casamento e Propósito, gente. Casamento e Propósito. Casamento Railca. e Propósito. Você pode procurar também no meu Facebook, Railca de Paulo. Se você colocar Paulo e Railca no YouTube, pode ser que apareçam muitos vídeos que a gente está ministrando em muitas igrejas, né? Por exemplo, esse final de semana a gente está aqui em Manaus. Próximo final de semana estaremos em Balneário Camboriú, num evento fechado para casais. No outro final de semana vamos estar em Cuiabá. Fiquei sabendo agora há pouco que em setembro vou estar na época do aniversário da minha mãe, vou ver mamãe em Fortaleza. Olha, que legal, que legal. Então, assim, a gente tem uma agenda aí bem diversificada. Se você estiver acompanhando o Facebook, pode ser que a gente esteja em sua cidade. Eu queria aproveitar e falar sobre o pastor Ayrton Williams. Ele é o presidente do Pure Life Ministries no Brasil, é o meu chefe. E ele também é o reitor da CEBI, né, que é a Sociedade Bíblica de Estudos Interdisciplinares. E através de uma parceria do Pure Life Ministries com a CEBI, nós também, né, damos o curso de aconselhamento bíblico a distúrbios da sexualidade. Então, se você é um ministro do evangelho, um pastor, um conselheiro da sua igreja, e você quer ser preparado para aconselhar esse tipo de situação, você entrando no site do ministério, ou no nosso Instagram, você vai ter mais informações lá sobre o curso de aconselhamento bíblico. Inclusive, para quem já é graduado, há o reconhecimento pelo MEC, você recebe diploma de pós-graduação em aconselhamento bíblico. A duração é só de 6 meses e é pela internet, é online. Uau, que legal! Pois olha aí, ó, uma grande oportunidade para você. Uma grande oportunidade para você que quer trazer esse trabalho para dentro da sua igreja, né? E ajudar, porque é essencial, né? E se você desejar levar a mim ao Paulo na sua igreja também... Só entrar em contato. Entre em contato que a gente vê a agenda e se programa direitinho. Fantástico. Poxa, gente, infelizmente, o nosso horário, né, tá esgotado por hoje. Mas, assim, eu tenho certeza que você aprendeu muito, né? Você que nos acompanhou, que está acompanhando ao vivo, os que estão nos acompanhando agora, né? Que não está mais ao vivo, mas está ouvindo, está aprendendo aqui. Com certeza é uma história muito impactante, né? Da Railca e eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração, né? Vamos marcar uma parte 2 com a Railca. Quando ela vier a Manaus de novo, vamos deixar agendado quando que ela vai vir a evento. Isso é 2021, voltou agora, né? Seria legal vir com o Paulo, né? Pois é, seria bom. Quando ele vindo, você já viria junto, já faria. O casal seria muito, muito legal também, né? Então, mas assim, só o testemunho de vida aqui para as mulheres que acompanharam, com certeza, né? Muito impactante. E eu tenho certeza que Deus falou muito ao coração de todas, né? Muito obrigada, né? Por ter vindo e compartilhado aí a sua história, né? De que hoje dá para brincar sobre isso, né? Mas que a gente sabe que o processo foi longo, desgastante, mas de muito aprendizado, né? Verdade. Então, eu que agradeço a oportunidade. E vamos marcar. Quando acabar aqui, eu já vou deixar aqui Vamos ver como é que a gente pode fazer para ter uma parte 2. Uma parte 2 desse assunto, porque para mim ainda tem várias coisas que eu queria saber aqui. E eu sei que você também, né? E não foi, nem chegamos a ver as perguntas, né? Porque não deu tempo de nós vermos as perguntas. Mas guarde as suas perguntinhas, porque nós vamos com certeza aí ver um outro momento para darmos continuidade nesse tema que é muito importante. É muito importante, muito importante. E aqui várias pessoas participaram, deram boa tarde aqui, né? Várias pessoas, a Carla, vou citar algumas aqui, né? Sandra Oliveira, Vanessa Sampaio, Regina Sueli, esperando desde cedo, né? A Ellen Silva, ela é incrível, ama a família dela. Isabel Lima, boa tarde. Cristina Pedrosa, Railca é um exemplo, Deus te abençoe, minha amiga, né? Falou aqui. Jennifer Solarte, quando tem traição no casamento dos pais, como cuidar dos filhos para que futuramente não levem isso para o casamento deles. Pronto, né? Rapidinho.
Por que tudo isso, né? Que eu falei que eu ia, nesse capítulo do meu livro, eu ia falar sobre essas questões. Essa questão da história familiar é muito importante, né? Você como mãe, pai, chegar e essa questão... Gente, quando a Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio 28, eu visitarei o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. A gente tem o podcast com o pastor Ayrton, que foi o último que ele teve, ele citou justamente essa passagem aqui, né? Então, há uma tendência. Que tem a ver com maldição, né? Não é maldição. Não é hereditária, é uma tendência, né? É uma tendência. Então, olha, eu ensino no meu livro a você construir seu genograma. Não sei se tem como mostrar. Genograma. E aí você faz das 4 gerações. Você vai observar que tipo de... Os pontos fortes, que às vezes tem coisas boas acontecendo e coisas ruins, né? E aqui, quando você vê essa questão dos pontos fracos... Ou seja, das iniquidades geracionais. Gente, como você faz parar a iniquidade geracional? Ou a maldição, como se diz, né? Através da obediência. O meu marido foi muito constrangido pelo Senhor, pensando assim, se eu me arrepender, porque ele viu que na geração dele o avô, o pai e ele fizeram. Mas se eu me arrepender, se eu obedecer, abençoarei até 1000 gerações através de mim. Então você faz parar essa visitação, entre aspas, nessa influência maligna, através da sua obediência. Fantástico. Respondeu aí, Jennifer. Respondeu. Fantástico, gente. Muito, muito legal. Muito obrigada aqui pela participação da Railka e vocês que nos acompanharam também. Vamos marcar uma parte 2, se Deus quiser. Vamos ver como é que a gente vai verificar isso aí para futuramente a Railka estar aqui conosco novamente e darmos continuidade a esse tema que eu acho que ele é extremamente importante, né? E você compartilha com as suas amigas, com quem você viu a relevância do conteúdo, né? Em muitos momentos aqui, Deus, tenho certeza que Deus falou muito ao seu coração. Então, hoje nós vamos ficar por aqui, né? Agradeço muito pela presença. Quem quiser saber mais, vai no curso hoje. Participe do seminário no fim de semana. Exatamente, essa é uma grande oportunidade. É verdade. Não perca aí o seminário, que a coach, o link tá aqui, né, na descrição também. O link tá aqui na descrição do seminário, em que a Railka e o marido dela estarão presentes, ministrando aí para as famílias nesse final de semana. E ficamos por aqui. Ah, tá. E fique ligado no Instagram hoje. Nosso Instagram, que eu vou estar revelando aí para vocês quem é a nossa convidada pro aniversário de 2 anos do podcast Mulher à Moda de Cristo, que vai acontecer no Teatro Manauara no dia 11 de agosto. Então já salve essa data, né, para você participar desse momento maravilhoso, juntas entre mulheres de comunhão e muito aprendizado. Então, Mulher à Moda de Cristo fica por aqui e um grande abraço para você e até semana que vem. Tchau, tchau.